mas não só estes povos, né? Os outros povos sabiam, pelo seu conhecimento, pela observação, qual é o problema atual? É que há pouca observação, quer dizer, nós não deixamos de observar a natureza, quer dizer, deixou de haver, quer dizer, nós estamos confiantes que há qualquer sistema que permita, de alguma maneira, ultrapassar essa observação, e eles, pela sua experiência diária, sabiam que a água subterrânea, estes cultivos que eles fizeram, sabiam que teriam que ir buscar água a dezenas de quilómetros para as costas do mundo virar. Hola, soy Francisco Alcalá. ¿Qué decir de Luis? Para mí Luis ha sido pues un jefe, una persona a la que hay que prestar un respeto por ser mi superior durante mi etapa en el Instituto Superior Técnico, y finalmente un amigo. Un amigo que nos dejó con muchas investigaciones a medias y con muchos objetivos por cumplir, algunos de los cuales sin su participación hemos conseguido sacar adelante. Todo ello, evidentemente, dedicado a su memoria. Luís Ribeiro andou por aqui muitos anos, não é? Provavelmente entrou aqui aos 10 anos, esteve 7 anos aqui no Liceu Camões. Este corredor, estas galerias eram conhecedoras do trajeto e do percurso depois do Luís no técnico e como engenheiro hidráulico. E nesse contexto, o Luís, em 2013, quando eu comecei praticamente na direção, ele veio-me desafiar, porque ele era sobretudo um semeador de ideias, e veio-me desafiar para trabalharmos na água e em projetos. E a partir daí, com os professores de biologia, com os alunos, nós fizemos visitas de estudo, percorremos a Alfama, à Mouraria, ao Lumiar, andámos por todos os caminhos em que a água podia estar presente. Mas o Luís, além disso, era um cientista e era um investigador e trazia-nos uma cultura que poucos terão, a cultura que o Luís. A música e a água, o teatro, o cinema. O Luís era um encantador no sentido da palavra, ou seja, ele levava os alunos, levava os professores, levava-nos a todos a percorrer os seus caminhos. E os caminhos deles eram sempre caminhos pelo melhor ambiente, por a água ser um elemento fundamental da vida. Conheci o professor Luís Ribeiro penso que em 2003. Ele foi o meu orientador de mestrado e mais tarde também empenhou-se para que também eu fosse orientanda dele e colaborássemos no doutoramento. Nós tivemos vários projetos muito interessantes que lhe devo, nomeadamente no Peru, no Chile e mesmo no Brasil. Acabei por também conhecer outras realidades distintas da realidade que nós aqui temos. Hola, mi nombre es Anthony Ho, soy de Perú y tuve la gran suerte de conocer a Luis hace algunos años atrás. Siempre admiré de él su humildad, su sencillez, su alegría, pero sin lugar a dudas también este afán de querer compartir sus conocimientos, que eran vastos, y su sabiduría, además de esta lucha incansable por hacer de este mundo realmente un mejor lugar para todos. Eu conheci Luís Ribeiro na minha atividade profissional enquanto professora do Instituto Superior de Agronomia e nos contactos que tenho com o Instituto Superior Técnico.
E portanto conheci-o enquanto colega e gostava de o chamar também amigo. Durante 20 anos eu observei a forma como ele introduzia a cultura na parte tecnológica e técnica da gestão da água. Era um excelente profissional. Conheci o Luís quando, nos anos 90, comecei a trabalhar no ambiente. Direção-Geral de Recursos Naturais, Instituto da Água e APRH. Mais do que a atividade profissional, as causas comuns da defesa ambiental aproximaram-nos e alargaram a nossa convivência nas áreas da política, da cultura e do ensino. Durante todos estes anos passei a contar com a sua amizade, participando em muitas das iniciativas extraordinárias e mobilizadoras que organizava. Ainda hoje sinto a perda irreparável da sua presença. O Luís não só tinha todos os sonhos de um mundo mais justo e sustentável, como a arte e a sabedoria de construir com muita gente no real os alicerces do futuro. Aqui me junto à homenagem ao Luís Ribeiro, ao meu amigo Luís Ribeiro, com quem convivi durante quase 30 anos. A primeira vez que o vi, lembro muito bem, foi na Faculdade de Ciências em Lisboa, no Campo Grande, onde eu estava a fazer um mestrado em Hidrogeologia. Lembro dessa primeira conversa e também me lembro das últimas que foram no Congresso da IAH em Málaga, em setembro de 2019. E, portanto, como disse, estamos a falar de quase 30 anos de convivência. Conheci o Luís em 2005, no mestrado, onde ele foi meu professor e orientador, e um ano ou dois mais tarde acabou por ser meu chefe, mas também meu amigo. O Luís era uma pessoa que viveu a vida como eu não conheço ninguém que a tenha vivido. Tinha uma paixão pelas coisas, a música clássica, a família dele, a Fátima e a Miguel, a América Latina, onde acabámos por estreitar essa nossa relação de amizade, em que deixou de ser professor, aluno para amigo. Eu recordo com saudade os almoços que fazíamos, nomeadamente no complexo interdisciplinar do técnico, onde eu muitas vezes trocávamos impressões e tínhamos a oportunidade de ver a sua perspectiva irónica sobre os temas da vida, sobre a sua paixão pelo Sporting e, no fundo, a sua perspectiva às vezes mordaz sobre diferentes componentes. Conheci o Luís Ribeiro em 97 num curso de Hidroquímica na Universidade do Algarve e até fazer parte do seu grupo de investigação no técnico encontrávamos essencialmente em congressos. E eu confesso que ficava sempre surpreendida pelo número de jovens investigadores e bolseiros que aquele professor atraía à sua volta, bem dispostos, cúmplices e sempre prontos para uma boa jantarada. Assim era também o Luís no trabalho, um mentor, desafiador, inspirador, respeitador, mas também e muito um grande amigo. Conheci o Luís no início dos anos 90, trabalhávamos ambos no Instituto da Água e lembro perfeitamente de cruzar com ele no elevador. Mas na verdade só nos cruzamos mais tarde, em 97, 98, a propósito do Prémio Alguir Pugues da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos. Na altura o tema do prémio era os caudais ecológicos. Eu trabalhava com o João Bernardo da Universidade de Évora e quisemos trazer para a discussão e para o trabalho as algas subterrâneas. O João tinha sido colega do Luís no seu Camões e então convidava-me nessa altura para trabalhar connosco. A partir daí fomos nos encontrando, nomeadamente naqueles eventos que o Luís organizava para os amigos e para os colegas e onde nos convidava a todos para nós estarmos presentes. Hola, soy Mónica Delía de Santa Fe, Argentina. Conocí a Luis en el Congreso de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos del año 2007 en Lisboa. Desde el año 2010 hasta el año 2013 participé en un proyecto CITEC que él dirigía junto con mis colegas del Grupo de Investigaciones Hidrológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, y en el marco de ese proyecto asistí a un taller en Lisboa. Allí Luis fue un anfitrión excelente, hasta organizó el festejo de cumpleaños de mi esposo. Pediram para dizer umas palavras sobre o professor Luís Ribeiro e é muito fácil. Foi a pessoa mais importante na minha vida académica.
foi o meu principal mentor em todas as pós-graduações e em todo o trabalho que fizemos juntos. Trabalhámos muito próximos entre 1998 e 2010. Fizemos mais de 30 artigos em conjunto, fomos a seminários, congressos, workshops. Era uma personalidade solar, dotada de uma invulgar cultura, de uma inteligência fulgurante, de um enorme interesse e curiosidade e abertura em relação ao outro e ao mundo. Desde cedo se revelou um cidadão comprometido com as causas da justiça social e ambiental. A água, que aliás foi a sua área de intervenção toda a vida, foi o primeiro espaço de ativismo em defesa deste recurso, que ele compreendeu que era essencial ao equilíbrio ecológico do planeta e como direito humano essencial para a vida das pessoas. Ele tinha uma maneira de encarar os temas da água subterrânea de uma maneira muito abrangente, o que também me permitiu a mim encarar as coisas de uma maneira mais holística. O Luís esteve sempre presente, apoiou os alunos, deu a sua visão da gestão da água na componente das águas subterrâneas, era entusiasta, estava sempre desejoso de apoiar e de fazer coisas e de concretizar novos aspectos para a ciência e para o mundo. Fez um trabalho notável também como responsável pela caracterização hidrogeológica do país nos vários planos de bacia, onde também trabalhámos em conjunto. Evocar o Luís é, em primeiro lugar, evocar o cientista, um dos nossos maiores especialistas no domínio das águas subterrâneas. E é recordar que, com a visão ampla que ele tinha da problemática da gestão das águas, também ele defendeu a necessidade de uma nova cultura da água e da adoção de novos paradigmas que nos permitam responder aos problemas complexos do presente e do futuro. Deixaria aqui momentos hilariantes que eu partilhei com ele e que ficarão para sempre na minha memória sobre visitas de estudo, organização de conferências nacionais, ida a congressos internacionais, onde ele era um excelente companheiro de viagem, um excelente companheiro de tertúlia. Qualquer tema era alvo de divagação anedótica e de piadas que ficaram para sempre na minha memória. Era um excelente companheiro de gargalhadas até não poder mais, até perder a respiração. Tive a sorte de poder desfrutar da amizade com o Luís por mais de 20 anos. Comecei a trabalhar com o Luís num projeto do técnico e a partir daí seguiram-se dezenas de projetos, congressos, viagens e uma forte amizade. De entre todos os projetos, gostaria de realçar os que decorreram na América Latina. Era notório como o Luís rejuvenescia nessas viagens.
Nesses projetos, o Luís era alvo de centenas de solicitações. Não estou a exagerar, eram mesmo centenas. E o Luís nunca desiludiu ninguém. Se tivesse de destacar uma apresentação do Luís, seria uma conferência em Lima para a qual foi convidado. Nessa conferência, a forma apaixonada como falou de alterações climáticas e água subterrânea deixou toda uma plateia apaixonada pelo tema, onde não pararam os agradecimentos e os parabéns ao Luís. No grupo de investigação de água subterrânea no Instituto Superior Técnico, do qual faço parte e o Luís fundou e coordenou, o modo sempre foi a aplicação das últimas tecnologias existentes, desde inteligência artificial, drones, detecção remota, aplicação de ciências sociais às águas subterrâneas. O Luís sempre teve uma curiosidade contagiante sobre todas as metodologias transversais e emergentes. No nosso grupo de investigação, a amizade e boa disposição do Luís estiveram sempre presentes em todos os momentos, desde os almoços diários, reuniões de ideias, programação de viagens em que o Luís era exímio e, sobretudo, nos inúmeros jantares que o Luís organizava, eram sempre momentos inesquecíveis de boa disposição. Partilhávamos a mesma paixão pela música. Foi este o nosso primeiro motivo de conversa em Bratislava no ano de 1998 e o mote de muitas conversas e viagens. Olá Luís, olá a todos. Eu conheci o Luís há mais de 20 anos num curso de Geoestatística que o Luís deu no Algarve e em que eu, com o Luís, ganhei essa paixão pela área da geoestatística aplicada ao nosso mundo, à nossa área das águas subterrâneas. E, por exemplo, estivemos aqui num 8º Congresso da Água, que foi em 2006, a falar do estado dos nitratos no Algarve, aplicando, entre outras coisas, as técnicas geoestatísticas. Bom, nós criamos rapidamente uma relação de amizade, obviamente de trabalho, mas sobretudo de amizade, e falamos de tantas coisas, fartamos de rir, falamos de coisas sérias, coisas banais. E, claro, também falamos do desvio padrão do erro de estimação. Por exemplo, quando estudamos a otimização das redes de monitorização das águas subterrâneas, neste caso da concentração de nitratos nas águas na zona vulnerável de Faro. E, bom, claro que foi, além da aplicação da geoestatística, também a estatística multivariada, que aprendi muito na minha tese de doutoramento entre 2000 e 2005, e depois continuamos a trabalhar muito em conjunto em muitos projetos, que foi uma coisa muito bom. E também montamos o curso em conjunto, um curso internacional que é um mestrado nas águas subterrâneas, que obviamente, Luís, já não é o mesmo sem ti, mas apesar de todas as dificuldades e os desafios e os tempos em que vivemos, eu, por exemplo, quase já só me reconheço assim, e os meus alunos e colegas também, com o microfone e aos escutadores. Mas, apesar de tudo, temos muitos alunos de todo o mundo interessados em entrar neste curso, o que é uma coisa muito boa. Desde 2015, abracei com o Luís, o Tibor, que agora está em Delft, e com o Christian, em Dresden, o programa de mestrado Erasmus Mundus sobre águas subterrâneas e alterações globais. Todos os anos temos recebido no técnico cerca de 25 alunos de todo o mundo, e se hoje lerem ou ouvirem os testemunhos de alguns deles, vão perceber que o Luís era mesmo um professor ímpar. Não só na sua visão global do ciclo da água, onde as águas subterrâneas não eram vistas como uma reserva estratégica, mas também pela forma como o Luís lhes falava e mostrava Lisboa. A cultura, a história, a música, o teatro, a arquitetura, a gastronomia, os passeios a pé por Alfama, os chafarizes, os percursos subterrâneos, o aqueduto, os poços no Lumiar, um sem fim de iniciativas. Quando no fim do primeiro semestre estes alunos deixavam o técnico, já todos adoravam Lisboa e sabiam que dos 12 melhores doces do mundo, 10 eram portugueses. A melhor comida e o melhor vinho eram também de Portugal e que o índice de suscetibilidade, o famoso IS, do Luís Ribeiro e do Tibor, era muito melhor que o Drastic. Hola, ¿qué tal? Aquí Ángel Martínez de México. Quiero aprovechar este espacio para dedicarle unas palabras a Luis Ribeiro.
que fue mi profesor en el Instituto Superior Técnico, también fue mi advisor en mi investigación y en mi trabajo de campo en Ecuador, pero más que mi profesor y mi advisor fue un gran amigo. Le admiro y siempre le admiré esa forma tan simple y tan sencilla de vivir la vida, esa manera de disfrutar y de vivir una conversa, simplemente una comida o un buen vino, obviamente portugués, ¿verdad? Hola, this is Hamid Reza, one of his last students in IST and also a big fan. I have numerous memories with him, which I would like to share some of them with you. The first one was his intense knowledge over Iranian and Persian cinema, which we used to discuss it a lot, and I used to enjoy it. And the second one is absolutely his plan to give Iran a visit, but not by airplane, by coming all the way from Istanbul to Astara to Tehran by train. And I was like, okay, Luis, I'm going to pick you up in Tehran, we're going to explore the country together, and we're going to give a visit to famous Iranian Qanat systems, which unfortunately never happened. At this moment, I would like to dedicate a famous poem to him by Sadi, which says, Sadia mardan kunam namirad hargez, mordan ast ke namash be nekui nabarand, which means a man having a good reputation never dies. The dead is the one who is not remembered for not being compassionate. I wish all the best for his family members, for his wife Fatima, and for his son Miguel. Thank you very much. Hello everyone, my name is Masuza. I was one of Luis' students. For the first time I met him in 2017 when I came to Portugal to study in IST for my first semester. Very quickly I understood that he was an excellent academician, yet very social and interactive. And of course, he was full of fun, full of life. And all these things really make me realize that Portugal and Luis can be the best thing that I should have to finish my thesis. Honestly, and I don't think that I could have finished my thesis without him. Even after thesis, he became a friend, more than a friend, who was always there for me. He was more than a father to me. Me and my family are always grateful to him, and we are going to miss him always. Thank you. Tengo conmigo los murmullos musicales del agua que cantarina se mueve entre las piedras del lecho de un río o se deshace en una cascada tras un salto al vacío. Percibo el tenue y sutil movimiento de gotas viajando entre poros y grietas, sumando bajo nuestros pies a un torrente invisible. Pienso en las creencias, en los significados, en los ritos, las culturas, los canales, el arte, la literatura, creaciones del hombre que conjugan nuestro origen y nuestra evolución. Pienso en la ciencia que nos regala conocimiento, pienso en los hombres que crean conocimiento con el corazón, en aquellos para los cuales el principal motivo es el encuentro, la calidad del amigo o el viaje universal. Así llegó y así permanece Luis en nuestras vidas, en ese ciclo perpetuo al que él llamó el ciclo musical del agua y del cual su risa es parte de la melodía. É um livro absolutamente precioso para todos os alunos e que justamente parte de um princípio, não é? Que a vida sem água é impossível e que a vida sem música é tão somente um erro, uma fadiga, um exílio. Isto é o Luís Ribeiro a traduzir o Nietzsche, que é a epígrafe deste livro. Portanto, entre a música aquática e a Via Láctea, Luís Ribeiro, no seu melhor, um grande professor, um grande comunicador,
que fez, enfim, visitas memoráveis à Alfama, percorrendo todas as bicas d'água daquela encosta sul de Lisboa. E foi em conversa com o investigador Luís Ribeiro que nós descobrimos pormenores pouco sabidos sobre esta história da água anterior ao aqueduto em Lisboa. Para além deste abastecimento pelas populações, o chafariz de El Rei tem um interesse histórico imenso porque muitas das naus, na altura dos descobrimentos, se abasteciam de água ali no chafariz de El Rei. Portanto, uma carga histórica absolutamente notável. Conheci o Luís há uns anos, inicialmente como professor, depois como mentor, ou se quiserem como orientador, e finalmente como amigo, com quem tive o grato prazer de partilhar momentos verdadeiramente únicos. Momentos de grande satisfação, de lazer, de trabalho, de diversidade intelectual, de generosidade e partilha. O Luís são os ideais e o rigor científico, a par e passo com a sensibilidade artística nas mais diversas cambiantes. Conheci o Luís em 2010 quando comecei a trabalhar no CVRM, Centro de Geossistemas do Instituto Superior Técnico, do qual era fundador e presidente. Sempre o acarinhou como o melhor grupo de águas subterrâneas do mundo e, quiçá, de Portugal, ostentando sempre orgulhosamente essa bandeira, acredito eu pela amizade que sempre criou e estimou com todas as pessoas que com ele trabalharam, e também na confiança e reconhecimento que ele cegamente nos depositava. O Luís era um amigo verdadeiro, dentro e fora do técnico, em trabalho ou não. E a sua energia e vontade de partilhar, seja conhecimento ou uma andota do Arco da Velha, eram muitas vezes mais do que suficiente para manter viva uma conversa animada, uma discussão ou simplesmente gargalhadas, muitas gargalhadas. Ficarão comigo para sempre memórias inevitavelmente associadas ao Luís, tais como o compositor Shostakovich, o filme Metrópolis, o Pisco Sour do Peru ou a sua casa de Veloso em São Pedro do Sul, só para mencionar algumas. O Luís era assim. Nos nossos almoços, tanto no técnico como nos restaurantes à volta, o favorito do Luís era mesmo o rei da pescada, falava-se de quase tudo e raramente de trabalho. E quanto mais provocador era o tema e mais nós nos enterrávamos nas nossas cadeiras, mais o Luís subia o tom. Não sei como é que ele fazia. Havia histórias que nós já tínhamos ouvido 1000 vezes, mas terminávamos sempre a rir às gargalhadas. A cultura e a diversidade de interesses levaram-no a outros territórios. O teatro, que era uma das suas paixões e a que ele regressou como ator amador recentemente. O Luís apresentou 3 papéis na nossa peça Mestre e Margarida e sempre era uma pessoa que gostava de trabalhar, apresentar, cheia de ideias, com muito entusiasmo. Era muito agradável de trabalhar com ele e simplesmente de passar o tempo com ele. O Luís era uma pessoa muito generosa. E lembro-me que isso via-se na maneira como ele se entregava nos papéis das personagens em que ele participava no teatro. Lembro-me dele também que era uma pessoa com muita coragem e sem receios de arriscar coisas novas. Lembro-me muito bem porque a peça que eu ensinei com ele era em inglês e a própria língua era um grande desafio para ele, mas ele entregou-se de corpo e alma e guarda esses momentos com muito, muito carinho, essa sua luta e sua perseverança. Nós começamos a trabalhar numa nova peça, a peça a seguir daquela que já apresentamos. Ele fez a releitura da peça, desta vez em português, corrigiu
o meu português, pronto. E normalmente ele devia apresentar os papéis de Pôncio Pilatos e de Deus. Tenho uma posição muito prestimosa na sociedade. Não é necessário chamar-nos a polícia. Direção: Teatro Nacional de Lisboa, Praça José Fontana, Caves. Evocar o Luís é também evocar o homem de grande sensibilidade, atento a todas as manifestações artísticas. É recordar o autor de teatro amador e o autor de programas sobre música clássica emitidos na Antena 2. A Revolução Shostakovich. Músicas para o Centenário. Um programa de Luís Ribeiro. Luís, recordo como amigo e o colega, o investigador e o professor. Era impossível ser-te indiferente. Irreverente, inspirador, desafiador, robusto, convicto, dinâmico, divertido, mobilizador, cheio de energia e iniciativa, brilhante. Recordo as nossas iniciativas conjuntas, Festival de Arte e Ambiente, que fizemos 2 edições no Técnico, como me influenciaste na música para seguir o teu livro do ciclo musical da água. Recordo os projetos que fizemos juntos e os que ficaram por fazer. Ele é um investigador rigoroso, sério, profundo, inovador e é alguém cujo nome é incontornável quando se fala dos recursos hídricos e quando se fala do conhecimento das águas subterrâneas em Portugal. Este é o seu património e é essa paixão que ele, aliás, transmite aos seus alunos na perspectiva de uma nova cultura da água que ele soube defender. Eu gostava aqui de terminar citando um livro escrito, aliás, é a primeira referência a águas de Lisboa. Ele faz referência à riqueza de águas aqui de Alfama e ele questiona porque é que não são aproveitadas. É curioso que uma obra do século XVI já tem esta preocupação. E agora digo eu mais, que parece inconsciência deixar perder a água que vai ao mar dos chafariz dos cavalos e de El Rei e das mais águas. Antes deveriam aproveitar e repartir as águas acima ditas. Portanto, é algo já do século XVI, alguém que verificava que Lisboa era muito rica em água e que se estava a desperdiçar. L'acqua sorge di e ia pagoni l'acqua sorge di copa se la metana copa se la metana copa se la metana Hola querido Luis, donde quieras que estés, te mando un cariñoso abrazo desde Chile, decirte que te extraño muchísimo, extraño las conversaciones, extraño reírme junto a ti, extraño también a ti, personalmente como persona, siempre muy agradecida por todo lo que me entregaste, aprendí muchísimo contigo, y siempre voy a estar agradecida por eso. Como eu costumava dizer, tornar a água subterrânea um recurso visível, já que a água, não estando como água superficial visível, muitas vezes acabava por ser um recurso muito importante, mas muitas vezes ignorado. Portanto, em relação ao Luís,
eu posso dizer que ajudou na minha formação profissional e, embora já não esteja entre nós, tenho-lhe a agradecer. Muitas vezes eu tentava fazer uns almoços, sobretudo curtos, aproveitando ao máximo o tempo, o que levava às vezes, quando eu punha o prato, ele olhava para mim com ar admirado e dizia: bom, ainda não acabaste? E este é uma das polifacetas do Luís Ribeiro, que com muita saudade nos deixou, e aproveito desde já também para dar um abraço à família e aos amigos. Luís enfrentou a vida ciente e tirando partido da sua complexidade e das enormes riquezas que ela comporta. E por isso pode dizer que, para o Luís, a vida valeu bem a pena de ter sido vivida. Uma oportunidade tão rica, criativa e multifacetada como a do Luís Ribeiro deixou em todos os que com ele contactaram uma memória que ainda hoje permanece bem viva nas nossas mentes e nos nossos corações. O Luís continua connosco. Era uma pessoa que tinha uma capacidade inata. É uma pessoa que vai fazer-nos falta. Obrigado, Luís. Até sempre. Su pérdida fue muy dolorosa, pero hoy lo que quiero recordar de él es justamente esa alegría de vivir, esas ganas de vivir que contagiaba a todos con los que se rodeaba. Un abrazo al cielo, Luis, y nada, saludos a todos. Gracias. Sempre sorridente e feliz, amigável, e sinto muita falta dele. Para além de académico brilhante, era um ser humano excepcional. Tu sabes que continuas a ser muito importante para mim e para utilizar uma frase da Antoine de Saint-Exupéry, que tu também usavas muito quando falavas das águas subterrâneas, mas que também se aplica muito, neste caso, a ti, que é l'essentiel est invisible pour les yeux, ou seja, o essencial é invisível aos olhos. É sempre injusto e redutor fazer um resumo de uma vida em poucos segundos, em especial de uma vida cheia de lema. Mas lembro o Luís como alguém único, cujo precoce desaparecimento nos desampara a todos e que recordarei, acima de tudo, como um bom amigo. Luis unió países, amigos, siempre en el nombre de la investigación y de la hidrogeología. Allí donde estés, un fuerte abrazo, Luis. Espero que donde estés bien, feliz como siempre lo fuiste, y no me cabe la menor duda que estás ayudando a otros así como nos ayudaste a nosotros. Así es que te mando un abrazo y un gran beso donde quieras que estés y a la distancia. Te extraño. Aonde quer que esteja, o Luís será sempre um amigo, um excelente profissional e um verdadeiro gênio para qualquer tipo de arte onde tocasse. Até um dia, Luís. Vai fazer muita falta. Foi uma pessoa muito, muito inspiradora e vou guardar com muito carinho a amizade e também aquilo que aprendi no que diz respeito a esta disponibilidade e esta vontade de fazer mais e de construir mais, sem receio de arriscar. O Luís teve o condão de tornar a minha vida muito mais interessante e marcou-me enquanto pessoa e profissional e irá marcar para sempre. Obrigado, Luís. Em abril do ano passado, sabia que o Luís podia partir de sabática para a Colômbia ou, em alternativa, refugiar-se em Aveloso. Mas não estava preparada para que nos deixasse para sempre. Desde então, no nosso grupo de águas subterrâneas, procurámos dar continuidade aos inúmeros projetos que nos deixou. Mesmo agora, sempre à nossa frente, sempre a surpreender-nos. Não queremos de forma alguma substituí-lo, queríamos apenas poder continuar a dar umas boas gargalhadas com ele. Obrigada, Luís. Parece-me impossível entrar da próxima vez que for ao técnico ou de sítio qualquer onde haja um congresso, um evento qualquer de hidrogeologia e o Luís não estar lá. Vou ter que me habituar a essa ideia porque parece-me quase irreal
realmente seja impossível não aceitar que nunca mais eu volto a ver. Aqui deixo um grande abraço a todos os amigos dele com quem partilhamos tantos momentos bons e despeço-me com um grande abraço a todos os amigos dele e muitas saudades do Luís. Águas subterrâneas nunca mais foram o mesmo desde que te conheci. Passaram a ter um sentido presente e até visível. Até sempre, Luís. A minha homenagem ao Luís, pensador, cientista, educador, ativista e animador, de quem tive o privilégio de ser amigo y que aquí deixo registado. Raúl Racine. Pues quiero agradecerle por todos esos momentos, por todas las enseñanzas que me dio durante el tiempo que estuvimos juntos, y pues lo llevamos siempre con nosotros en nuestro corazón y lo recordamos con mucha alegría, como con la que él vivió su vida. Gracias, Luis. Así era Luis, era atrevido, era alegre, era pícaro, ocurrente. Y así lo vamos a recordar, Luis, así te vamos a recordar, alegre. Ele partilhava com todos o que sabia, com o seu humor e com o seu amor. A Escola Secundária de Camões, o Liceu de Camões, o seu liceu, muito agradece ao Luís todo o trabalho que ele desenvolveu aqui, neste espaço. Muito obrigado, Luís. Vai fazer-nos muita falta e relembro com grande saudade os momentos que passei com ele e beneficiei da sua competência. Bem-aja, Luís, onde quer que estejas. Hoje, falar do Luís Ribeiro é falar de alguém que é uma personalidade singular, contagiante, de enorme humor e cujo património é essencial para o nosso país, mas para todos nós, para os quais a defesa do planeta é fundamental.